sábado, 11 de março de 2017, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Reforço na educação. O Ministério Público Especial de Contas recomenda que o Estado realize concurso público para o cargo de professor. Mudança na gestão. Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado tem novo presidente. Controle social. TCE de Sergipe analisa proposta de resolução para dar mais transparência à área da saúde pública. Valorização de servidores. Presidente do TCE entrega na Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê revisão de salários e melhorias para servidores efetivos do TCE. E ainda no quadro Entrevista desta semana, o assunto é a reforma da Previdência, com a participação do gerente executivo do INSS em Sergipe, Raimundo Brito. Essas são as nossas manchetes de hoje e a gente detalha os assuntos a partir de agora no TCE na TV. Olá! A educação pública é o assunto que abre a edição de hoje do TCE na TV. É que o Ministério Público Especial de Contas está de olho nas renovações temporárias para a contratação de professores na rede estadual. Para a Procuradoria do órgão de fiscalização e controle do Estado, o recomendável é a realização de concurso público para suprir as demandas dos profissionais. Confira os detalhes na reportagem. Há pelo menos 3 anos, a Secretaria de Estado da Educação tem feito e renovado contratos temporários de professores da rede estadual. O último concurso público foi realizado em 2012 e o número de aprovados foi menor que a quantidade de vagas previstas no edital. De acordo com o procurador Eduardo Cortes, as contratações temporárias recorrentes vão de encontro ao princípio do concurso público. De acordo com a Constituição Federal, apenas em situações excepcionais pode haver um contrato temporário. A regra é que haja um concurso público para servidores que exercem funções permanentes. Então, no caso dos professores, que são funções permanentes, uma necessidade que se dá ao longo de todos os anos e que se repete, a opinião do Ministério Público é que haja o concurso público para a contratação de professores efetivos. As contratações de servidores temporários são permitidas na administração pública desde que atenda a necessidades incomuns do interesse público, o que não é o caso, já que o magistério é de natureza permanente. A regra é a do concurso público para o ingresso na administração pública. Então, os contratos temporários são admitidos excepcionalmente e os critérios são bastante rigorosos. É preciso que haja comprovada urgência e excepcionalidade numa demanda que seja de fato temporária. Então, não é o caso de cargos de professores na área de biologia, de artes, de filosofia, de sociologia, de física, que para atender a demanda normal da rede estadual em decorrência de aposentadorias ou de insuficiência na aprovação do concurso público anterior. Então, nesse caso, nós entendemos que há a possibilidade de que o Estado faça um planejamento e realize um concurso público para suprir definitivamente essas áreas e não faça contratações renovadas sucessivas ao longo de vários anos. O procurador Eduardo Cortes é o autor do despacho emitido após análise da real necessidade do processo seletivo simplificado número 01/2017, feito pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPLAG, com o objetivo de contratar temporariamente 128 professores para as disciplinas de arte, biologia, filosofia, física e sociologia. O pedido de instauração do processo foi encaminhado ao conselheiro Carlos Alberto Sobral, que é responsável pela área de controle e inspeção, que abrange a CEPLAG. O processo seletivo veio para análise do Ministério Público de Contas e nós emitimos uma opinião e solicitamos que fosse instaurado o processo para a responsabilização do gestor e o saneamento da questão da contratação temporária, ou seja, que efetivamente o Estado realize um concurso público para a área. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, esteve no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, para entregar proposta de revisão salarial para servidores efetivos do TCE. Além de fixar um percentual de ajuste, a proposta prevê outras melhorias. Confira os detalhes na reportagem.
Acompanhado do conselheiro Carlos Alberto Sobral e do diretor técnico do Tribunal de Contas, o presidente Clóvis Barbosa entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, o projeto de lei que prevê revisão geral anual de salários dos servidores efetivos do TCE, além de estabelecer revisão única de 6% a partir do dia 1º deste mês. O projeto também propõe melhorias como gratificação para funcionários que se destacarem e cumprirem metas e também o programa de aposentadoria voluntária. Nós vamos oferecer alguns benefícios para que ele possa, no mais breve espaço de tempo, se aposentar do Tribunal de Contas. Segundo, nós vamos também premiar o mérito àqueles servidores que se destacarem na atuação e que cumprirem metas, eles também estarão recebendo uma gratificação. E, por fim, vamos também indenizar aqueles servidores que estão trabalhando com prevenção de doenças ocupacionais. Espero, então, que a Assembleia Legislativa, no mais breve espaço de tempo, possa apreciar essa matéria, não é, e transformá-la em lei. O presidente da Alese elogiou a iniciativa e destacou a importância da harmonia entre os poderes. Luciano Bispo também garantiu empenho da Casa em pautar e aprovar o projeto ainda nos próximos dias. Isso é uma questão interna do aumento do salário deles. E ele está trazendo também algumas novidades em termos de Tribunal de Contas para os seus servidores. Nós iremos pautar a lei hoje e ver se pautamos o mais breve possível, porque também eles já querem cumprir isso com os servidores agora no mês de março. Esperamos que nós fizemos um compromisso com ele, que até a próxima quarta-feira, 8, ele tenha isso aprovado aqui para essa casa. A seguir, a gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, a gente destaca a posse do novo presidente do Sindicontas. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascida no município de Estância, no dia 3 de fevereiro de 1942, a assistente social Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila foi nomeada conselheira do TCE em outubro de 2001 pelo então governador do estado, Albano Franco. Com várias ações na área social e uma gestão que prezou pelo controle de gastos, Maria Isabel Nabuco foi a primeira mulher na história a assumir a presidência do Tribunal de Contas de Sergipe. Ao completar 70 anos, em 2012, Maria Isabel deixou a Corte de Contas para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. De volta do intervalo, a gente destaca a posse do novo presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Sergipe. O assunto é um dos destaques do Giro de Informações. Compareceram à cerimônia de posse o conselheiro-presidente Clóvis Barbosa, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e os procuradores do Ministério Público Especial João Augusto Bandeira de Melo e Eduardo Cortes. Na ocasião, o novo presidente do Sindicontas, o analista de controle externo Anselmo Costa Santos, que ficará à frente do sindicato até 2020, falou sobre os desafios e metas a serem conquistadas em favor dos servidores e destacou o empenho da gestão atual no sentido de valorizar os servidores efetivos. Temos um quantitativo de servidores bem capacitados, então a gente assim espera a sensibilidade do Dr. Clóvis, dessa administração e das administrações futuras, que possam ter um olhar diferenciado para o sindicato, para que possamos junto, fazer um tribunal bem melhor e um tribunal que possa ter um bom conceito e um respaldo da sociedade. Já o antecessor, Manuel Messias dos Santos, fez uma avaliação das conquistas dos servidores sindicalizados ao longo dos últimos anos. Foi uma composição boa, uma equipe que começou são 12 e terminou com 7. Mas mesmo assim o sindicato veio até o fim e está aí a conquista, o novo presidente Anselmo, para dar sequência à nossa administração que tem demandas ainda da velha diretoria, que foram nós.
O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, recebeu no gabinete o deputado estadual Gilmar Carvalho. O motivo da visita foi a apresentação do projeto Saúde Transparente, que tem como foco o estímulo ao controle social na área da saúde. O objetivo é exigir dos gestores estaduais e municipais a divulgação em tempo real de ações desenvolvidas na saúde, com informações como números de consultas, quantitativo de equipes e calendário de manutenção de equipamentos. O conselheiro Clóvis Barbosa encaminhou cópia do projeto à diretoria técnica do tribunal, que deverá realizar um estudo sobre a possibilidade de convertê-lo em uma resolução. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, empossou mais um servidor aprovado no concurso público realizado pelo Tribunal de Contas do Estado em 2015. O novo servidor é Bruno Santana Menezes, analista de tecnologia da informação, que vai trabalhar na área de suporte técnico em infraestrutura e redes, junto à Diretoria de Modernização e Tecnologia. Bruno foi o 38º convocado pelo tribunal desde o início de 2016. E o TCE na TV abre espaço agora para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Esta semana foram julgados 9 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, aposentadorias, pensões, recurso e admissão de pessoal. Na sessão da segunda Câmara, 49 processos foram julgados. Entre os assuntos, relatórios de inspeção, aposentadorias, pensões, autos de infração e transferências. Na sessão do Pleno, o colegiado votou 9 processos. Na pauta, contas anuais, denúncias e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o gerente executivo do INSS em Sergipe. Na pauta, a reforma da Previdência. É depois do intervalo, a gente volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Um assunto que nos últimos meses tem chamado a atenção de milhares de brasileiros é o projeto de reforma da Previdência. O que pode mudar caso seja aprovado no Congresso? No quadro Entrevista desta semana, nós convidamos o gerente executivo do INSS em Sergipe, Raimundo Brito, para falar sobre o tema. Acompanhe. O regime geral de previdência que pode sofrer grandes mudanças a partir de agora com a reforma que está sendo discutida no Congresso Nacional. O que é que você já tem materializado dentro dessa realidade nova? Olha, Messias, a proposta foi feita, né? Todos têm conhecimento da proposta feita pelo Executivo, mas que está se debatendo ainda, né? Nós não temos assim, nada de concreto ainda, nada nos chegou, apenas as especulações. Inclusive, eu acompanhando, recebi um noticiário de que aquela aposentadoria que seria 65 anos para homem e mulher já estão discutindo, já que eles não estão querendo. Acha que é inclusive um pouco injusto com a mulher, né, que tem
aquela dupla atividade, trabalha no comércio, trabalha numa repartição pública, em casa ainda também desenvolve outra atividade. Eles estão querendo já reduzir a idade estão querendo deixar, por exemplo, o homem com 65 mesmo, a aposentadoria, né, a idade mais baixa, e a mulher já cair para 62. A história dos 25 anos de contribuição também já estão sendo discutidos, porque acha muito você sair de 15 anos, né, que hoje você tem que ter 65 homem e 15 de contribuição para se aposentar por idade. Eles agora estão querendo colocar 25 e 65. Estão achando que um pulo de 10 é muito. Eu acredito que realmente vai ser uma grande discussão. Eu não acredito que vai ser um negócio muito fácil, até inclusive os líderes do governo mesmo já estão acenando para o presidente para que haja uma flexibilização, mas o importante, Messias, é que é necessário a reforma da Previdência. É necessário porque realmente a gente tem que ter pessoas trabalhando para garantir a aposentadoria daqueles que já contribuíram. Mas vamos ver como é que fica, e nós estamos aí acompanhando no dia a dia o desenrolar. É bom a gente explicar essa questão, que ela é fundamental. Hoje, quando você atinge, pela regra atual, a idade da aposentadoria, você já tem pelo menos 15 anos de contribuição. A nova regra em discussão é para passar para 25. Por que você ressaltou isso com grande preocupação? É difícil para alguém mesmo aos 65 anos de idade ter passado 15 anos com carteira assinada? Veja bem, tem aquelas pessoas autônomas que eles, quando não tem um emprego formal, eles acham que a Previdência ela só serve para aposentadoria, quando na realidade ela serve para um auxílio-doença. Entendeu? E deixam de pagar a Previdência, contribuir para a Previdência, principalmente o autônomo, né, porque o de carteira assinada já está descontado, só posterior, quando ele tem 30, 40 anos. Então você com 40 anos, você vai contribuir mais 15, você vai para 55, né? Então, se você começar com 40 para contribuir 25, aí já complica um pouco. Por isso que eu acho que realmente deve ter uma redução nesse período de mínimo de contribuição. Quem sabe se baixa para 20, né? Agora o trabalhador precisa levar um pouco mais a sério essa questão da contribuição previdenciária. Não é raro, né? O governo está tentando mudar essa regra agora, já mudou de certa forma. O cidadão trabalhar 1 ano, 2 anos, faz acordo, sai para receber seguro-desemprego. Aquele período não conta para a Previdência. Não, aquele período... que ele recebeu o seguro-desemprego. Não, porque antes realmente existia, você entrava de auxílio-doença, inclusive é bom que se esclareça, como se você entra de auxílio-doença e você não contribui, se você for um autônomo, você não contribui durante aquele período de auxílio-doença, na sua aposentadoria, aquele período vai ser descontado. Ele não conta para a sua aposentadoria. Então, muitos hoje já estão sendo orientados, mesmo de auxílio... Se ele for autônomo, né? Se ele for autônomo. Se ele for trabalhador, conta porque ele está na Previdência em si. Porque ele está na Previdência, né? Aí, se você é autônomo, você não tem aquela contribuição, porque você já está recebendo por aquilo. Então, o INSS desconta aquele período. Muitos pensam que aquele período vai ser contado, quando vai se aposentar não tem o tempo, né? Então é bom que o segurado tenha conhecimento disso, de que mesmo ele estando de auxílio-doença, ele querendo contar para a aposentadoria, ele tem que continuar contribuindo, porque seria injusto para a Previdência pagar já no auxílio-doença e contar aquele tempo para a aposentadoria. Seria naquele período pagamento duplo, né? E o tempo do seguro-desemprego, ele pode fazer alguma contribuição avulsa? Não. Ele pode fazer contribuição avulsa. Ele não pode, no período do desemprego, ele conseguir outro emprego, que aí ele já perde, mas a contribuição ele pode fazer. Aí faz avulsamente. É bom você lembrar o seguinte, que o cidadão, às vezes, ele faz esse tipo de acordo, ele sai mesmo da empresa, passa 6 meses para receber, às vezes, 4 parcelas, porque tem um tempo de começar esse pagamento, ou seja, já perdeu 6 meses da vida dele. Até o tempo de assinar carteira de novo, ou às vezes arranjar outro emprego, aquilo no final do tempo pode ser um prejuízo enorme e o trabalhador às vezes não faz essa conta. Inclusive, Messias, é fato, é real, a pessoa que diz, eu comecei a trabalhar em 1900 antigamente, já tenho 30 e tantos anos que trabalho. E tem esses períodos, esses intervalos que ele não contribui. Quando ele vai fazer a soma, fica faltando 5, 6 anos. Aí ele fica falando, a Previdência não contou não sei o que, aquilo outro. Na realidade, aqueles períodos que ele falhou, que realmente não assinou a carteira e não é contabilizado para a aposentadoria. Agora, desde que o governo anunciou, a gente tem acompanhado esses números em nível Brasil, houve um aumento de cerca de 30% na demanda, pessoas correndo para a Previdência para se aposentar. Em Sergipe, tivemos essa realidade? Muita gente que estava mais ou menos no tempo de se aposentar, correu ao INSS? Correu ao INSS, realmente agora em janeiro a gente teve um aumento de pedido de aposentadoria, porque veja bem,
como muitos pedidos, você faz o pedido, você não é atendido imediatamente, você agenda. Então, no mês de janeiro, nós tivemos um aumento de quase 25% na corrida pela aposentadoria, que está agendado para quando for o dia ele comparecer ao INSS para poder dar entrada na aposentadoria. E agora esperar que com os próximos meses essa discussão se materialize. Qual é a orientação que vocês têm recebido do Ministério da Previdência com relação a essa questão? Chegou, pediu, tem que atender. Chegou, tem que atender, né? Nós estamos agendando, né? A pessoa liga pelo 135, agenda, e no dia a gente está atendendo a todos. Ok. Mas eu queria só... Muito obrigado por sua vinda ao programa. Pode dar qualquer informação aqui. Se tiver um tempozinho mais, eu queria dizer o seguinte. Nós temos a revisão daqueles benefícios por incapacidade judicial. Isso é importante, que o governo, ele lançou aí uma faixa mais ou menos de umas 45 mil cartas às pessoas que têm benefício judicial, né? Aqueles que você perde no INSS e você vai na justiça, a justiça determina. Esses benefícios, eles estão sendo revisados. Aqueles que têm mais de 2 anos estão sendo revisados. E eu tenho recebido algumas denúncias de que as pessoas estão recebendo e estão dizendo assim, não ligue para 135 para marcar a perícia. Veja bem, aquele que recebeu a carta e não ligar para 135, dentro de 5 dias, o INSS comprovando que ele recebeu a carta, o benefício será suspenso. Agora, aqueles que ligarem até a data da realização da perícia, ele está com benefício garantido. Isso é importante que as pessoas recebam isso, façam esse procedimento, porque isso é a orientação que vem da direção geral. Na carta está lá a orientação. Tá, né? a orientação. É atender a orientação. É atender a orientação, porque senão vai ter o benefício suspenso até a data que ele marcar para fazer a perícia. Aí fica complicado, né? Ok. Raimundo Brito, muito obrigado. Vai voltar outras vezes aqui ao programa para a gente trazer mais informações. E previdência é um assunto que interessa a toda a classe trabalhadora. Muito obrigado, foi um prazer, meu. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. E antes de me despedir, eu aproveito para agradecer pelo carinho das últimas semanas em que apresentei o programa durante as férias de Isabela Araújo, que próxima semana está de volta. E eu reassumo a função de repórter. Obrigada pela companhia. Tchau!